Olá, meu nome é Rosana. Eu vou falar a respeito dos efeitos do nervo facial sobre o crescimento e desenvolvimento da face. É uma parte do meu trabalho de doutorado e meu orientador é o Dr. José Ricardo Gugel Testa, que é coordenador do ambulatório do facial, médico. Eu sou cirurgiã dentista e a gente está no departamento de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética na Plataforma Brasil. E não tem como falar sobre o crescimento de um nervo se não falar do crescimento embrionário, que é o primeiro que aparece. Então, esse crescimento embrionário são eventos coordenados e pré-programados que levam à formação de um arcabouço facial simétrico ou não, com problemas ou não, com detalhes diferenciados, se esses eventos acontecem seguindo o que foi pré-programado. Então, para ter uma ideia, quando a parede nasal lateral está bem desenvolvida, os primórdios dos músculos começam a aparecer, que é na 9ª semana. Na 12ª semana, os centros de ossificação começam a aparecer. E o maior desenvolvimento da região facial ocorre entre a 4ª e 8ª semanas de vida intrauterina. Na 4ª semana o nervo facial já começa seu desenvolvimento também. Então, já vão acontecendo vários eventos. E as pequenas placas aparecem formando a região da orelha na 7ª semana. E em 10 semanas ele já está com a orelha parecida com a orelha de adulto. Então, todos os eventos que vão acontecer aqui vão levar a um crescimento facial. Falando agora da vida pós-natal. O crescimento facial já acontece diferente. Tem sítios de ossificação na face e eles podem ser endocondral, de origem endocondral ou intramembranoso. A face cresce para frente, aparentemente para frente e para baixo, mas ela cresceu mesmo para cima e para trás. É que os ossos foram empurrados para baixo. Então, eles vão se posicionando e vão se acomodando, e a mandíbula, no caso, que é o osso da face, ela tem já origem endocondral, que é a cabeça da mandíbula, e origem intramembranosa, que é o corpo da mandíbula. Então, a gente fala que é aquele crescimento periostal, a atração das membranas em volta do periósteo que orienta crescimento. Pensando porque esse trabalho foi o que eu tive que me despertou para esse trabalho. Foi feito um estudo experimental da influência da atividade muscular na face na mesoestrutura da face de coelhos, quando eles cortaram em 2 grupos de coelhos, eles fizeram uma cirurgia de um lado, num grupo, então um lado no facial, seccionaram o facial de um grupo e acompanharam o crescimento da face, e do outro grupo eles não seccionaram, e perceberam que a ausência da atividade muscular de uma metade da face produz um desvio lateral da mesoestrutura para o mesmo lado. Então, aparentemente, um lado se forma diferente do outro. Então, na mesoestrutura do coelho, teve uma alteração. No caso, quando a gente estuda crescimento facial, a gente estuda a teoria da matriz funcional, que fala que a mastigação, a respiração, os sítios de crescimento, as origens genéticas e a atração do periósteo faz um crescimento de face. Então, se essa matriz funcional, essa musculatura que traciona está com uma força simétrica, o rosto fica mais simétrico, a face fica mais simétrica. Já no estudo que ele teve com os coelhos, quando a atração foi diferente, a face dos coelhos ficou assimétrica. Então, no bebê que nasce com paralisia facial, a interação dele com o meio, que é a primeira que acontece, que é chorar e fazer a sucção na mamada, já ocorre diferente. Então, já estou mostrando os pacientes da amostra do trabalho. Aparentemente, a falta da atração dessa musculatura numa paralisia neonatal, é aquela que ele nasceu e apresentou, começa a dar alterações no crescimento facial. O nervo facial estabelece suas relações até as suas relações
com as estruturas até o terceiro mês de vida intrauterina. E ele continua se desenvolvendo ainda até os 4 anos de vida pós-natal. O crescimento de maxila e mandíbula acontece em seu maior grau até os 5 anos de idade. Então, trabalhar, pensando, interpretar bem essa população significa, essa amostra significa dar mais respaldo para terapias nessa idade. Então, o que se espera durante a fase de crescimento não é apenas um aumento de volume entre as partes, mas uma relação harmoniosa entre as suas dimensões. Geralmente, na paralisia neonatal, aquela que ao nascer aparece, elas são de grau 3. No repouso não aparece, é só no movimento. E ainda a gente não existe um tratamento cirúrgico até os 5 anos. E se tem o tratamento cirúrgico é de forma que não interfira nos sítios de crescimento. Então, ela também tem origens traumáticas, que é na hora de tirar o bebê com fórceps, ou ele debruçado no ilho da mãe, tem uma pressão do facial e ele pode ter a paralisia facial neonatal, que é nesse caso é com um fosso de fórceps, nesse caso é na origem neurogênicas, porque ele não tem a orelha, esse caso também foi posição de ilho, esse caso foi aquele da orelhinha embriogênica, esse também não tem orelhinha, essa também interferindo no repouso não aparece, no movimento aparece, esse parecia no movimento e na idade, na puberdade já apareceu uma ligeira assimetria, e assim foi classificando. Essa é uma traumática que operou com 25 dias, e esses são os pacientes que a gente vai avaliar na amostra e já estão apresentando resultados nas imagens, e nós vamos poder ter mais uma alternativa, além das cirurgias, talvez com aparelhos ortopédicos em tenra idade ou interferindo nessa tração muscular. Muito obrigada, essa é a bibliografia. Obrigada.